São 7 horas e 14 minutos. Eu vou dar então sequência no Anahata Chakra, já foi faz tempo. O Agyana Chakra, tá? Desculpa. Nós estamos fazendo um processo de verificação do Agyana Chakra. Nós chegamos a um ponto, um determinado momento, em que essa série do Agyana Chakra vai ficar bem recheada de alguns assuntos, inclusive variados, né? Acho que tem alguns telefones que estão abertos. Dê uma olhadinha aí, pessoal, para ver se o seu telefone está aberto. Deixa eu ver aqui. É o da Elga. Oi? É o da Elga. Elga, seu telefone está aberto, filha. Se você não conseguir fechar o telefone... Aí, conseguiu. É porque às vezes o aplicativo ele trava o telefone, né? É porque o telefone, quando fica aberto, dá microfonia aqui. Não sei se dá para o pessoal aí, mas para mim aqui interfere. Bom, então, o que acontece? O Agyana Chakra, nós mencionamos que ele está correlacionado com a glândula pineal, certo? Ele tem assim a função de selecionar, não é, a inteligência, de selecionar aquilo que será favorável para o processo de realização ou não. Pessoal, só me dá um minutinho que eu tenho que resolver um assunto. É 1 segundo, tá? Eu já retorno. Prontinho. Desculpe aí a interrupção, tá? Então, o Agyana Chakra, ele tem a função de justamente ser um recurso que nós vamos utilizar para usar aquilo que nós temos de mais precioso, que é justamente a nossa inteligência, que é a nossa capacidade racional, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Imagine que nós estamos sozinhos numa ilha, tá? E nós não sabemos de absolutamente nada sobre Deus, não temos informação nenhuma sobre esses assuntos, ok? Mas nós temos a intuição de existência. Não tem livros religiosos, não tem mestres, orientação, não tem absolutamente nada. Vamos imaginar essa cena hipotética. O que te sobraria para entender a realidade? A única coisa que sobra, justamente, não é? A inteligência. Então, a inteligência em si, ela é um recurso que pode ser utilizado para poder fazer a investigação da própria existência de Deus, tá? É um fato que tem um determinado ponto desse processo da existência que só a inteligência não vai ser suficiente para entender características mais íntimas ou questões mais particulares acerca da verdade absoluta ou da suprema personalidade de Deus. Mas para compreender o básico, que é o suficiente para equacionar o sentido da existência, ou dos porquês das questões pragmáticas da vida, é o suficiente sim. Quer ver só? Por exemplo, vamos supor, e para isso a gente vai ter que usar o critério de observação. Os seres humanos em conjunto, eles vão produzindo conhecimento e esses conhecimentos eles vão ficando à disposição da humanidade para serem utilizados da maneira que seria útil para todos em termos de evolução, seja ela do ponto de vista tecnológico, da vida material, seja ela do ponto de vista da compreensão da evolução moral e da evolução espiritual dos seres, né? Por exemplo, os livros chamados os livros sagrados, né, que são os livros mais comuns aqui no Ocidente, existem orientações específicas para como se lidar com escravos, sugerindo que a escravidão é algo aceitável,
ou pelo menos é algo que é tolerável, né, dentro do convívio social, que seria no caso a escravidão. Hoje, por exemplo, nós já sabemos que o sistema de escravidão ele é injusto, ele é cruel e ele não reflete a natureza de um ser superior, pelo menos não necessariamente do ponto de vista moral. Você pode ter um ser superior, mas um ser superior sem moral, ele é um tirano, né? É alguém superior, com poder superior, por exemplo, é alguém que tem poder, alguém que tem uma arma na mão. Ele está numa posição superior e ele pode ser uma pessoa sem moral, então isso vai ser uma tortura, sofrimento para os demais, não é? Então só ser um ser superior não é suficiente, é preciso que esse ser também tenha condições morais para refletir um ser superior na sua condição integral de ser. Então quando nós, ao utilizar o Ajnana Chakra, que é o chakra do despertar, para entender a nossa existência, nós temos a tendência de intuitivamente incluir dentro do programa um princípio que seria a fonte da nossa existência, já que isso é intuitivamente observável na natureza do ponto de vista científico, com a lei de que todo efeito tem a sua causa. Então isso é ciência, essa observação científica foi produzida pelo esforço humano na sua característica de observação contínua, tá? E nesse sentido, sempre que se faz as observações, se conclui leis, se observam as leis. E a lei que diz que todo o efeito tem uma causa é uma lei científica comprovada estatisticamente. Então, a inteligência pode usar todos os recursos para compreender a fonte de si mesma. Então ela pode chegar à seguinte conclusão: uma vez que nós temos essa lei de que todo efeito tem a sua causa, e uma vez que o ser humano, ou a própria Terra, ou o próprio universo o efeito de uma coisa anterior, então seria interessante conhecer a causa desse efeito. Mas qual seria o método, qual seria o recurso para utilizar, para se entender a causa da nossa existência, já que nós somos seres conscientes, seres existentes? Então a causa da nossa existência só pode ter atributos semelhantes a nós e talvez, quem sabe, superiores a nós, né? Então, por exemplo, se nós queremos estudar uma flor, então nós podemos pegar essa flor, levar ao laboratório, dissecar essa flor, e após dissecar a flor, nós podemos então estudar essa flor, tá? E esse método de dissecação é possível porque nós podemos dominar a flor, nós podemos controlar o objeto e nós podemos então manipular o objeto, certo? Agora, supomos que a gente vá fazer essa mesma operação para uma coisa maior. Digamos que a gente queira fazer isso com o rio Amazonas, ou então o rio Ganges, ou o rio São Francisco. Então já não dá mais para dominar o objeto, porque ele é superior à nossa capacidade de controle. Ele é maior do que nossa condição de controlar. Então nós não vamos poder ir até o rio Amazonas, por exemplo, e trazer o rio Amazonas para dentro do nosso laboratório, porque isso vai dar problema, né? Nós não tem condições. Então qual é o método para se utilizar? O método é o seguinte: nós vamos então até o rio Amazonas, recolhemos a amostra das águas, levamos até o laboratório e aí concluímos a composição química da água, e podemos mergulhar também no rio Amazonas e olhar a sua estrutura de formação, enfim, a fonte e quais são os animais que vivem aí, etc. Agora, isso é possível ser feito com uma coisa ainda maior que o rio Amazonas, pode ser feito com o oceano também, não é? Embora nós não possamos trazer o oceano como um todo para dentro do laboratório, nós podemos trazer amostras do oceano. E as amostras das águas dos oceanos vão ser semelhantes aos oceanos, não vão ser diferentes. Então, aquilo que nós concluímos em termos de composição química das amostras, nós fazemos uma inferência de estatística em relação à sua origem, o oceano. Então nós chegamos lá, ok, H2O, cloreto de sódio, água, sal, ótimo.
então o oceano é uma composição de água e sal numa quantidade maior. Essa conclusão chama-se ciência. Bom, agora, imagine que nós queremos fazer esse mesmo tipo de investigação para uma coisa que transcenda a nossa capacidade de ir até ou de obter o produto. Imagina que, por exemplo, nós queremos fazer esse mesmo tipo de investigação em relação ao Sol. Aí já não dá para ir. Ou o Rio Amazonas, até o Oceano Índico, dá para ir, né? Mas já aí o Sol já não dá, já fica complicado. Então, como é que nós faremos para poder analisar o Sol? Nós precisamos de alguma coisa que seja um resíduo do Sol, um fragmento do Sol, um fractal do Sol. E aí nós podemos concluir, não é, por referência a composição do Sol. Então nós pegamos os resíduos do Sol, que são os raios do Sol, que são formados por infinitas pequenas pecinhas que são chamadas de fótons, e os fótons possuem algumas características, e ao analisar os fótons se pode concluir a composição química e até a estrutura de formação do Sol. Estudando um pequeno fragmento, dá para conhecer bastante da sua origem, né? Estudando o fóton dá para saber qual é a origem, né, daí a fonte, como é que funciona. Nós não podemos, por exemplo, pegar um fóton e concluir que o fóton possui calor, luminosidade, enfim, né, é uma sequência, é uma espécie de mini fusão nuclear e pronto. Agora, o que acontece com o Sol? Ele é um grande reator, né, de fissuras, e isso é a conclusão que a gente chega ao analisar o Sol, né, o fóton, que é o fragmento. Nós não podemos dizer, por exemplo, que no fóton, que é um fragmento do Sol, possua calor, luminosidade, mas o Sol não. O Sol seria uma bola de gelo. Isso seria irracional e contraintuitivo, também seria não científico, seria uma afirmação inválida que não poderia ser comprovada do ponto de vista da observação direta ou do empirismo. Então não é ciência, isso é especulação. Então, agora, imagina que nós queiramos então fazer uma investigação que transcenda o próprio Sol, que é uma coisa maior do que o Sol, não é? Vamos imaginar que nós queiramos compreender o universo, então nós precisaremos de fragmentos do universo. Aí fragmentos estão em toda parte, não é? Se você pegar um grãozinho de areia de uma praia remota do sul da Nova Zelândia, e esse único grãozinho de areia é um fragmento do universo. Então daria para fazer uma investigação do universo inteiro baseado nesse fragmento. Então dá para compreender as composições elementares, neutrinos, etc. E aí é só ampliar a estatística de observação para as outras referências e você vai saber mais ou menos qual é a composição do universo. Isso tudo dá para ser feito com fragmentos. Então observa-se os efeitos para se concluir as causas, e essa verificação é feita por amostras fragmentais, ou o que se chama de fractais, né? Agora, supomos que nós queiramos então ir um pouco além dessa investigação, além do universo, e supomos que nós queiramos conhecer então a mente ou a fonte da criação do universo, né? Ou nós queiramos, e isso dá para ir adiante. Agora, o nosso foco de interesse somos nós. Nós queremos saber a fonte da nossa criação, ou seja, como é que nós passamos a existir. Então, qual é a conclusão? É muito simples. Nós olhamos e observamos o seguinte: nós somos fragmentos, nós somos fractais, fragmentos, né? Então, se o método científico de observação funciona para os fragmentos do Sol, do oceano e até mesmo do universo, então pode ser que esse mesmo método seja favorável para investigar a fonte da criação, que ou seja a fonte da nossa existência. Tudo que nós precisamos fazer é usar métodos de segurança que funcionem e que sejam coerentes para dar uma estabilidade de confiabilidade interna, para não ficar no campo da fé, porque o campo da fé também pode ser um campo de especulações. Então nós precisamos de informações que transcendam inclusive os dogmas da fé, que seja uma observação mais
científica mesmo daquilo que nós estamos investigando, que é a fonte da criação, do processo criativo, tá? Então, a gente imagina a seguinte situação. Nós, ao observarmos a criatura, né, que somos nós, a criatura, né, chamada criatura, então, ao observarmos isso, nós temos conosco a referência relacionada... Pessoal, tá acabando a bateria aqui, deixa eu encontrar o meu fio específico agora sim. Olha lá. Só para garantir que não vai... Aí a minha mente está distraída com isso daqui. Pronto, agora sim. Então, o que acontece? Nós, ao observarmos um fragmento, um único fragmento, que é uma consciência, né? Uma pessoa, um ser humano, já que nós estamos querendo entender a fonte da origem da criação, nós entendemos o seguinte, que esse ser, qualquer ser, né, os seres de modo geral, os seres que estão conscientes, possuem um princípio, que é a consciência da própria existência, né? Alguns seres existem, mas não estão conscientes de que existem. Porém, eles chegarão até o nível de estarem conscientes de que existem. Por exemplo, nós existimos e ao mesmo tempo nós estamos conscientes de que nós existimos. Então esse atributo, que é uma qualidade de existir ou de estar consciente da existência, estar consciente da existência individual e ter um sentido de individual de existência, essa qualidade, esse atributo, ele não pode estar ausente na fonte da criação. Seria irracional afirmar que a fonte criadora da nossa existência seria uma fonte sem consciência de si mesma em termos de personalidade. Isso seria praticamente, sinceramente falando, seria anticientífico. Não vou falar que seria mais burrice, mas seria muito irracional essa afirmação, tá? Por exemplo, imagina que se a gente pega o fóton e nós observamos que o fóton tem luz, por que cargas d'água nós diríamos que o Sol não possui luz? Qual seria o argumento fundamentado que justificaria essa afirmação, a não ser que a pessoa estivesse bêbada ou alucinada para fazer esse tipo de informação? Inclusive, se eu não me engano, me parece que o Hitler, ele tinha um orientador místico, que era um cara meio esquizofrênico. Tem um documentário que fala sobre isso. O Hitler, ele se envolveu com os esquizofrênicos lá, que queriam criar um tipo de seita, com uma espécie de misturas ideológicas e violentas. E tinha um deles que era um cara que tinha inclusive sido internado num hospício previamente. E ele teria, né, isso é uma especulação, não é uma afirmação, né, mas tem um documentário que fala sobre isso. E esse cara, ele teria dito para o Hitler que naquele ano o inverno seria brando, que ele poderia atacar a Rússia e que o Sol, na verdade, era uma bola de gelo. E adorando o Sol, que era uma bola de gelo, ele ficaria brando e o Hitler conseguiria invadir a Rússia através atravessando e tal. E aí, seguindo essa orientação, ele foi e entrou na Rússia, porque o Napoleão já tinha cometido esse erro antes, era um erro histórico. O Hitler, como estrategista militar, não cometeria o mesmo erro, né? Mas ainda assim, ele cometeu o erro de entrar na Rússia no inverno. E segundo os historiadores, ele teria feito esse absurdo, indo de encontro aos seus generais, por conta de uma orientação de um místico que teria dito que, na verdade, o Sol, ele teria ido ao Sol e teria verificado que o Sol era uma bola de gelo. E, enfim, eu não sei se é verdade, mas isso tem um documentário aqui explicando isso. Então, certas coisas que nós chamamos de burrice, né? Então, observar, por exemplo, se eu quero entender a fonte da sua criação, eu olho para você e observo que você tem consciência da própria existência, você tem sentimentos, né? Você está lúcido em termos do processo de existir. Daí eu concluo o seguinte, que a fonte da sua existência não tem consciência da própria existência, não tem noção de personalidade individual, que é apenas uma gigantesca ameba luminosa infinita. Isso é praticamente um abuso da sua inteligência, no caso do ponto de vista científico, entendeu?
Então é por isso que os Vaishnavas, que são filósofos, pesquisadores personalistas, se irritam tanto com as afirmações impersonalistas quando informam que Deus é amorfo, não tem forma, não tem consciência, não tem existência. Isso é simplesmente irritante do ponto de vista filosófico, porque é um abuso da inteligência das pessoas, entende? E isso acaba sendo bastante desconfortável. Assim, a abordagem final ou a conclusão final de Deus é grotesca, bastante anticientífica e filosoficamente deselegante, quando se apresenta a pessoa suprema sob a forma de uma ameba luminosa, que mesmo que fosse uma ameba luminosa, uma massa luminosa em coma absoluto, ainda assim teria uma forma, seria pelo menos uma forma de uma massa, né, um espaguete infinito, alguma coisa assim. Então isso é desconcertante, é uma afirmação realmente ridícula a respeito de Deus, e isso atrapalha muito no processo da utilização do Ajna Chakra. Tá? O Ajna Chakra, ele é um sensor de bom senso. Tá? Então a inteligência baseada no processo do Ajna Chakra precisa ter condições de definir aquilo que é coerente daquilo que é simplesmente um laboratório especulativo da própria inteligência, porque a inteligência tem uma certa limitação, ela tem muitas armadilhas, tá? Então quando ela não consegue entender uma coisa, ela tende a minimizar essa coisa, tá? Para poder facilitar o entendimento. É uma técnica, faz parte do processo de sobrevivência. É como, por exemplo, nos debates políticos. Quando você tem um adversário muito forte nas pesquisas, o que o debatedor tende a fazer? Encontrar falhas no caráter pessoal daquele adversário, ou então minimizar a importância dele para que as coisas fiquem mais ou menos equilibradas. Tem um filósofo, acredito que, me parece que era grego mesmo, o nome dele era Esopo, e ele escreveu um livro, Fábulas de Esopo. Ele recolheu as fábulas, né, aí do mundo de modo geral e compilou na forma de um manual de instrução para aqueles que querem aprender sobre a vida pelo processo do caminho natural. E ele então colocou lá o seguinte, que havia um lobo, e o lobo ele chegou até uma parreira de uvas, e as uvas estavam maduras. E o lobo então pulava para tentar pegar as uvas, mas depois de muitas tentativas infrutíferas, o lobo então olhou para as uvas e disse, estavam verdes mesmo, elas são verdes mesmo, e foi embora. Na verdade as uvas eram maduras, mas devido à incapacidade dele de alcançar as uvas, então apresentou uma falha, um defeito nas uvas, para justamente assim, justificar a incompetência pessoal de conseguir chegar até aquele ponto. A nossa inteligência também usa essa técnica quando o assunto é compreender a fonte, a origem da criação, a suprema personalidade de Deus. Não é? Chega o momento que a inteligência ela não consegue chegar, né, até aquele ponto. Então qual é a tendência dela? Minimizar aquele ponto para ficar controlável ou adaptado à própria capacidade de mensuração. Então quando você diminui a pessoa de Deus ao nível de uma ameba ou uma luz, então você consegue controlar, porque é mais fácil, você pode lidar com esse elemento. Quando você tem que lidar com uma pessoa, aí fica mais difícil. Você tem que interagir, você tem que dialogar, você tem que conversar com essa pessoa. Então o controle já é uma relação de interação. Então a ideia de eliminar da equação a possibilidade de que a fonte criadora seja uma pessoa é uma técnica, assim, é um recurso, é um truque da inteligência, mas ele é improdutivo porque ele polui a inteligência com arrogância, que é o orgulho, é a pretensão de dominar a existência de Deus. Então você precisa colocar a Deus dentro de uma garrafa para que você possa controlar e assim se sentir seguro. Então quando os chamados impersonalistas assim abordam a existência de Deus e o apresenta apenas como sendo
não tendo o atributo de consciência, isso é assim, irregular do ponto de vista filosófico, porque nós observamos que o efeito possui consciência. E esse efeito, que é consciência, a consciência é um fator altamente complexo e evoluído do processo, mesmo do processo biológico da evolução. A comunidade científica fica completamente confusa quando chega no ponto da consciência, que elas não têm equipamentos, recursos e técnicas para definir isso. É um processo, um estágio da evolução que transcende os próprios métodos de verificação. Entende? Então é uma coisa que já entra no escopo da metafísica. E nesse caso, é um elemento dentro do jogo que é muito complexo, que é a consciência. Então, por que é um elemento difícil de ser entendido? Eliminar esse elemento da operação e dizer que a fonte da criação não possui consciência da própria existência é uma jogada assim infantil, amadora e filosoficamente, sinceramente falando, burra. Sinto muito, tá? Porque como é que você vai dizer, por exemplo, você pega uma gota de água do oceano e observa que tem sal ali. Daí você pega outra gota, também tem sal. Pega outra, pega 200 gotas, todas elas têm sal. Como é que você vai dizer que o oceano não tem sal? Como é que você vai dizer que o oceano é açúcar? Que tolice é essa? Então, ter uma inteligência limpa de contaminação, ter uma inteligência limpa de corrupção é uma das responsabilidades do Agyana Chakra. Tá? Então, aqueles que não conseguem chegar a esse ponto de admitir que existe a possibilidade coerente, racional e inteligente de que a fonte do processo da criação seja uma fonte inteligente, pessoal e consciente da própria existência, aqueles que não conseguem chegar a esse ponto só podem chegar até o ponto da teoria da ameba luminosa gigantesca, que é uma luz amorfa. Tá? Então, do ponto de vista por exemplo, da percepção, vamos dizer assim, inicial, você imaginar que se trata de uma luz e tal, ok, é um bom começo, tá? Mas desenvolver um sistema filosófico para defender essa afirmação intuitiva é simplesmente um abuso da inteligência daquelas pessoas que são mais lúcidas. Tá? Então, assim, é dito que um vagalume, ele brilha no escuro, mas diante do sol ele simplesmente perde o brilho. Tá? Então, essas teorias impessoais, essas teorias que eliminam de Deus a oportunidade, o atributo de ser uma pessoa, elas são simplesmente vagalumes na escuridão. Diante do conhecimento preciso, que é a revelação da suprema verdade absoluta no seu aspecto pessoal, então essas informações elas ficam sempre assim no nível do irrisório, e do transcendível, ou seja, do superável, digamos assim, tá? É mais ou menos como o materialismo em relação ao idealismo, não é? O materialismo formulado por Aristóteles ou elaborado por Aristóteles como método de abordagem filosófica, em detrimento do Platão, que é um idealista metafísico, na corrida saem os dois ali, né? Aristóteles e Platão, eles saem juntos. Aparentemente o Aristóteles toma a frente da corrida, o Platão fica para trás como sendo um esotérico, tipo um hippie filosófico, alguma coisa assim. E o Aristóteles vai para frente, tá parecendo que vai ganhar, que vai vencer. Chega lá na frente, ele perde o fôlego. A física quântica simplesmente amarra as perninhas do Aristóteles e coloca ele sentadinho na cadeira e diz: filhinho, chega. E o Platão então passa. Não é? O Aristóteles foi reprovado na segunda fase. O materialismo é simplesmente uma concepção filosófica que depende da cegueira, da ignorância. A física quântica demonstra claramente que a matéria é uma suposição de realidade, é uma simulação, portanto não há matéria. Uma vez que o ateísmo depende do materialismo para sobreexistir, então como o materialismo ficou superado com o advento da física quântica e da teoria de cordas, automaticamente o ateísmo se tornou um fóssil, assim como o ateísmo, como o materialismo. Então o materialismo, a matéria, o Aristóteles e os ateus são fósseis históricos da filosofia mundial.
É uma questão de tempo para isso ser admitido publicamente, entendeu? Então, da mesma forma, o impersonalismo, o niilismo e digamos, se chama de o nirvana ou impersonalismo de modo geral, é um fóssil filosófico quando se tem acesso às informações mais coerentes acerca dos princípios científicos de verificação da existência de Deus, tá? E isso só é possível em contato com filósofos altamente qualificados chamados Vaishnavas. Tá? Eles são os únicos nesse planeta capazes de colocar os impersonalistas no seu devido lugar, na sua posição em que eles devem estar. São como sapatos. Sapatos são muito úteis, mas eles só são úteis até a porta da entrada da casa. Da casa para dentro eles se transformam em inimigos, porque eles trazem poeira, sujeira, contaminações e doenças. Na rua eles são amigos, porque te protegem das doenças. Dentro de casa são inimigos, porque trazem doenças para dentro de casa. Da mesma forma é assim o impersonalismo. Ele é muito útil enquanto você está na escuridão da ignorância. Uma vez que o conhecimento chega, pronto, a utilidade foi superada. Portanto, o Ajna Chakra, ele deve ter diante de si uma postura intelectualmente sóbria de admitir, do ponto de vista científico, a probabilidade da existência de uma pessoa fundamental. Tá? Enquanto isso não... Agora, isso não significa que nós estamos admitindo que essa pessoa fundamental seja a mesma pessoa descrita nos livros dos povos dos desertos, que são os livros mais populares e conhecidos na humanidade como sendo, teoricamente, aqueles livros que descrevem Deus. Não necessariamente. Admitir que existe uma pessoa, Deus, não necessariamente significa admitir que essa pessoa ela é a pessoa que está sendo descrita nesse ou naquele livro específico, principalmente aqueles que estão sendo produzidos nos desertos, que aí já existe uma pressão biológica, geológica do local sobre a informação, que é um resíduo, uma interferência. Tá? Então, nesse planeta, os compêndios de informação que são os mais seguros para poder fazer uma referência mais objetiva em relação a essa pessoa e o caráter dessa pessoa, esses livros, isso não é uma questão, eu não estou necessariamente nesse ponto, nesse momento, tentando defender uma religião específica. Eu estou apresentando um dado que é fruto consequente de uma observação de pesquisa, de investigação. Como pesquisadores, como investigadores da verdade absoluta, nós estamos abertos às informações, isso é óbvio, porque elas são úteis. Mas uma coisa boa pode ser superada por uma coisa melhor. E aqueles que possuem uma inteligência lúcida saberão a diferença entre uma coisa boa e uma coisa melhor. E nesse planeta, a coisa mais melhor de bom, né, como um bom mineiro falaria, são os conhecimentos védicos, e dentro dos conhecimentos védicos, o conhecimento supremo para se ter uma definição clara e objetiva, lúcida da realidade, da existência a Deus. Esses conhecimentos são os conhecimentos ensinados pelos Vaishnavas. E essa teoria pode ser combatida. Então, inclusive, eu estou pleiteando aí, parece que apareceu uma pessoa que é um ateu que está disposto a debater comigo. Ele me parece que me ouviu de alguma forma e me considerou que seria um diálogo racional, honesto, um debate filosófico comigo, e nós estamos organizando aí para nós termos aí um momento de bate-papo filosófico com um ateu radical. Então, as informações podem ser confrontadas, não tem problema nenhum, porque se for verdade, vai subsistir, e se não for, realmente tem que ser superada mesmo. Nós, como pesquisadores, nós estamos em busca da verdade, e não necessariamente de uma fé específica, porque a fé muda. Uma hora você é muçulmano, outra hora você é ateu, outra hora você é evangélico, outra hora você é um bandista, outra hora você é aquilo, você é aquilo. A fé muda de acordo com o vento que sopra na mente. A fé não é um critério seguro de realização espiritual. A fé é só um critério. É um dos itens que pode ser útil. De repente é útil.
se for bem aplicada, pode ser útil, mas não necessariamente um critério de segurança. Tem pessoas que têm fé de que colocando uma bomba no corpo e entrando numa creche e matando 200 crianças, isso é bom. É a fé que ele tem. Então você pode ver que a fé não necessariamente faz da pessoa um ser de realização espiritual. A fé, ela precisa estar fundamentada em argumentos filosóficos consistentes que justifiquem coerentemente aquela afirmação, aquela posição que está sendo assumida. E, francamente falando, diante de tantas adversidades, de tantos obstáculos para se realizar ou se compreender a suprema personalidade de Deus ou a verdade absoluta, diante de tantas adversidades, o instrumento mais seguro para se fazê-lo são os conhecimentos védicos. Eu, sinceramente falando para vocês, se os conhecimentos védicos não estivessem disponíveis, eu seria certamente um ateu bastante perigoso, sinceramente falando. Eu poderia prejudicar a cabeça de muitas pessoas. Felizmente, para minha própria segurança e para a segurança daquelas pessoas que se encontram comigo, existe esse conhecimento védico que nesse planeta é o único capaz de me derrotar e me convencer de que a teoria Deus é viável, é produtiva e é aceitável. Nenhum outro compêndio de conhecimento nesse planeta é capaz de ter esse efeito sobre mim. Apenas esse conhecimento. E eu, claro, também estou disposto a experiências. Alguém pode tentar me convencer de que Deus é viável usando qualquer livro desse planeta. Infelizmente, a situação praticamente não é viável. Porque as observações e os argumentos que eu tenho para apresentar contra as teorias de Deus são bastante consistentes. E os livros disponíveis nesse planeta não são suficientes para produzir esse tipo de efeito sobre mim. E eu acho que isso não é apenas comigo. Isso é com muitas outras pessoas. Tá? Então, a gente vai começar aí uma série de debates com ateus. Vai ser legal. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos chamar diferentes ateus, ateus radicais. Vamos chamar os malucos também, uns tagarelas assim, só para ver umas variedades que tem, né, de qual é a característica dos fósseis, porque a gente vai estudar fósseis, basicamente. Então, ainda tem chances de estudá-los vivos, porque dentro de 50, 100 anos eles serão extintos completamente. Então, enquanto eles estão vivos, dá para estudá-los e armazenar, dá para fazer gravações, porque isso pode ser útil no futuro para a humanidade. Mas nós vamos ter esse tipo de interação assim que nós terminarmos o estudo dos chakras. Vamos entrar no Sahasrara Chakra aí. Mas basicamente, com essas informações últimas aqui, eu estou concluindo, né, o procedimento da investigação do Ajna Chakra. Falamos sobre a parte de hardware que tem a ver com a glândula pineal, está sendo estudada pela comunidade científica também, pelos neurocirurgiões, pelos neurocientistas, a parte de software que tem a ver com a aquisição de conhecimento, e o conhecimento ele deve ser um conhecimento conclusivo, ele não pode ser um conhecimento corrupto, e o impersonalismo, o niilismo e o ateísmo são conhecimentos corruptos, eles são pesados, eles são fósseis, então infelizmente eles devem ser superados. E aqueles que não conseguirem entender isso também são fósseis. E aí não dá para fazer nada, só dá para estudá-los. Muito bem, então agora são 7 horas e 54 minutos. Eu vou então deixar espaço para comentário, pergunta, qualquer coisa que quiser ser falado. E aí dá para a gente conversar um pouco mais, tá bem? Senão a gente encerra aqui, temos tempo, né? Muito bem, então não tem perguntas. A Carolina fez uma pergunta, mas isso não tem a ver com o tema que foi mencionado aqui. Bom dia, queridos. Gostaria de saber se os pacientes para os tratamentos são só humanos. O cachorro da minha irmã está sempre muito doente e sofre muito de ansiedade, de separação. Ele foi abandonado e minha irmã resgatou. Tem muito trauma o cachorrinho.
Então tem outro, não é só esse não, tem mais são 2 pacientes, 2 cachorrinhos, né? Os pacientes, eles são almas. E as almas que estão nos corpos de cachorrinhos também são almas, portanto são pacientes, né? São almas que vão evoluir e precisam sair da condição de ignorância em que eles estão. Então, nesse sentido, todas as almas são pacientes. Qualquer alma é um paciente. Agora, a mãe do paciente deve assumir a responsabilidade de participar do tratamento, tá? Então, o paciente não pode ser entregue simplesmente no hospital para ser tratado por outros, não. A mãe tem que acompanhar todo o procedimento do tratamento. Então, a dona do cachorrinho deve trazer, sim, essa alma, né, que é o cachorrinho, e deve participar de todo o processo do tratamento. Então, ela tem que vir, entrar na sala dos mantras, entoar os mantras e estar representando na torre dos mantras esse serzinho aí, esse filhote, entendeu? Então, os pacientes são aceitos, todos são aceitos, porém, as mães dos pacientes devem demonstrar um interesse profundo nessa cura ao ponto de participar do processo da cura também. Do contrário, a gente vai focar mais nos humanos, que é a prioridade, tá bem? Porém, são aceitos sim. Muito bem. Então, nós temos a Carolina, a Eva, a Isabela, a Carolina, a Caruna, a Márcia Regina, a Raquel Rezende, a Renata Magna, a Tula Cipuja e o Wagner Oliveira. Vamos então finalizar. Senhoras e senhores, chegou a hora do parto. Vamos dar a luz. Tchau para todos, tenham um bom dia. Nós voltaremos então a nos falar amanhã, ok? Hare Krishna, aproveite o dia. Bom dia, Hare Krishna. Bom dia a todos.